Olá, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou Ruth Borges, psicóloga clínica da abordagem humanista, centrada na pessoa, escritora, autora, e trabalho com serviços sociais, com empresas, né, auxiliando, dando suporte no emocional do ser humano. E o estresse? Como você lida com os sintomas físicos e emocionais do estresse? O estresse, ele é o quê? Ele é uma defesa natural, né? Que nos ajuda a sobreviver. E se não é ali causador de todos os danos. É a maneira de como eu conduzo, né, os meus pensamentos, a maneira de como condiciono ali, o que me leva a estar num momento estressado, que causa os danos. O excesso do condicionamento, né? O excesso dali da maneira que a gente vê as coisas. Então, o estresse que a gente emocional, né? Boa noite, Luana. Boa noite, Cláudia. Seja bem-vinda. Pode ficar à vontade para compartilhar, né? Direcionando as setinhas ou os coraçõezinhos para que a live seja, né, alcançada por mais pessoas que o Instagram leva. E também pode deixar arquivado para ver em outro momento. Fique à vontade. Então, é a maneira que a gente lida, né, com a vida, os acontecimentos da nossa vida, de não saber lidar com as situações que causamos a nós mesmos, ou que seja de outra pessoa tenha causado, né? Essas situações causam, né, estresse e acarreta, né, a nossa linda pessoa. Por quê, né? Porque somos seres humanos, né? Erramos, acertamos, né? Queremos estar sempre perfeitos, sem culpa, sem guardar mágoas, nem que ser amado, ser amada, né? E quando sai daquele controle, que achamos que temos controle do outro, aí desestrutura. As situações que eu não posso resolver no trabalho, né? O excesso do estresse emocional dentro do trabalho, das empresas, dentro do meu próprio negócio, com os funcionários, com os empregados dentro de casa, né? Com a minha linda pessoa que eu não tenho paciência muitas vezes. Boa noite, Leandro. Boa noite, Charles. Boa noite, sejam bem-vindos, né? E fique à vontade para... Boa noite, Marcelo. E como você lida com seu dia a dia? Como lida? Com os outros, né? Com as pessoas que você convive no meio de ser inserido, com sua linda pessoa, como você lida? Né? Tá deixando ali naquela angústia desestruturada ou tá deixando calmo ali, né? Ameno ali naquela paz, naquela leveza? Então, na maneira que a gente lida com a situação, a maneira que... Boa noite, Nicolas, seja bem-vindo. Então, da maneira que a gente lida com as situações, né, que causa ali o medo, né, o estresse emocional, o estresse de pós-traumático, né, aquele que lidamos com situações que já passamos, presenciamos alguma situação que não sabemos lidar ou, né, aconteceu mesmo com a pessoa e ela entra em pânico. Então, toda vez que lida com aquilo,
né? Aquele pensamento vem na mente que não sabe elaborar o que aconteceu, né? Então cria esse medo, antecipa uma situação que pode vir de novo, pode acontecer, né? Mas só que a maneira que vive é como se estivesse acontecendo e não está acontecendo nada. Então não tem discernimento diante do que está acontecendo. E para se libertar dessa angústia, né, é enfrentar ali a realidade, é trazer para a realidade do momento. Na realidade está acontecendo isso que aconteceu, ou que eu presenciei. O que está acontecendo? É o raciocínio ali lógico, a inteligência emocional raciocinada que vai dar sabedoria para discernir e controlar esses impulsos, né? Que ele pode ser ali bem, né, ali dolorosos, porque a maneira de ver causa esse sofrimento, essa dor. Sem raciocinar, enxerga, né? O estresse emocional, ele é causado e causa ansiedade, né, mau humor, angústia, tristeza, né, insônia, causa ali sabotamentos, porque a gente só vê o lado negativo nosso, porque tá mal, tá esgotado, né? Doenças, porque a imunidade baixa, né? E ficamos doentes. Então causa tudo isso. A imunidade baixa, aí acarreta um monte, pegamos, né, o vírus, pegamos um monte de doenças que seriam, né, evitadas se desenvolvesse esse manejo de lidar com os acontecimentos. Quando acontece esse controle de saber lidar, é difícil ficar doente, pegar uma gripe, né? Tem problema de estômago, de, né, gastrite, de sinusite, de rinite. Porque eu sei o que está acontecendo e sei como solucionar. Se não souber, eu vou correr atrás para aprender, para desenvolver essa capacidade de lidar com aquilo que eu estou, né? Não é que sei. Bob Proctor, ele fala que o quê? Você é o único problema que você sempre terá. E você é a única solução, né? Somos o problema e somos a solução do problema. Só que eu não quero ter problema e nem ter essa solução do problema, porque dá trabalho, é difícil, né? Vai demorar, eu quero acelerar, eu quero agilizar. Então vai entrando com medicamentos, com coisas fáceis, busca coisas fáceis. E os medicamentos, como eu sempre falo, não é que eu sou contra, simplesmente é que as pessoas vão primeiro se dopando, se destruturando, se adoecendo, se ali se suicidando aos poucos, sem antes, né, analisar um todo, sem parar, sem aprender a lidar com ela mesma. Isso é de cortar o coração. Mas fazer o quê? É do ser humano. Não posso fazer nada. Posso orientar, mas as decisões é o outro. Eu não posso interferir nas decisões de ninguém. Então, a forma que temos no manejo diante daquela situação é que causa o sofrimento ou não. É a visão de mundo que temos, né? E aí, causando os sintomas que tem, né, do estresse, que é a baixa imunidade, como eu falei, a perda de libido, fica sem vontade para namorar, para ter relações sexual, para dizer um monte. Então, nem tudo é orgânico e nem tudo é psicológico, né? Então, são as gripes,
Então é aquilo ali que dá essas tonturas, náuseas, né? Infecções. Então, escabiose, herpes genital, labial. Então, tudo isso, o estresse, né? O estresse não, né? Ele é o condicionamento do pensamento, né? Do que leva a estar com estresse. É o condicionamento. A repetição de pensamentos, né? Que condiciona a acontecer, né? A pensar, fica ali mentalmente só o tempo todo associando que aquilo vai dar aquilo, né? Que vai acontecer tudo que já aconteceu. Isso é o quê? É insegurança, é medo. Uma coisa que a gente cria, usa um mecanismo de defesa, né? Para que proteja daquilo que pode acontecer. Então eu uso para poder não acontecer e só que vive em sofrimento. Boa noite, Adriana. Então é tudo isso, entra em sofrimento porque fico alimentando, né, aquilo que aconteceu. Boa noite, Kátia, seja bem-vinda. Então, aquilo que aconteceu. E o que você faz quando você está um ponto ali do estresse, ali naquela angústia, naquele desespero? Você enfrenta a realidade, analisa, né? Ou alimenta mais ainda? Alimenta. Que quando vê vai ali desestruturando, fazendo ficar em sofrimento, que é a morte, né? Então o que você faz? Então primeiro tem que identificar os sintomas, né? Que está ocorrendo, porque as pessoas ela não para, não associa ali os sinais que o corpo está dizendo, né? Ou corre logo o médico, se medica, né? Ou pergunta a fulano, então passa um medicamento, alguém fala alguma coisa, é isso e toma, ou mesmo vai no médico, né? Não se analisa, não vê o que aconteceu, não vê o que está pensando, não vê o que está remoendo aquilo, né? Age naquele impulso sem raciocinar. E a vida não é assim. Se eu não me situo num raciocínio que está acontecendo na minha realidade, entro em desespero. E muitas vezes, mesmo raciocinando e tudo, que não tiver o controle de segurar, de dominar esses impulsos que sou eu que crio, é a pessoa que cria, também desestrutura. Então, é a forma de como te conduz o que está acontecendo naquele momento. Tem pessoas que não conseguem, morrem com aquilo e aquilo vai consumindo aquele pânico, aquele trauma que não consegue, né? Vive em pânico, em desespero, adoecendo, que esse trauma, né, que aconteceu. É trauma pós-parto, é trauma de coisas, como eu falei, que aconteceram, né? Esse distúrbio que dificulta ali recuperar muitas vezes, né? Então é porque eu deparo com situações parecidas, desespero que, pode acontecer aquilo que aconteceu, mas não vai acontecer. Tem coisas que vão acontecer se for, né, provocado. Se aconteceu algumas situações dentro do que eu tenho controle, eu posso evitar. Mas se aconteceu diante das coisas que eu não tive controle, eu não posso evitar, né? Foi
por acaso, foi casual, foi nossa, foi aquele momento, foi aquele ano. Os traumas vividos, que temos essa dificuldade de recuperar depois aquilo ali, é a nossa casa, né? São brigas, agressões físicas, verbais e psicológicas. Um monte de coisas que vamos acarretando, né, o tempo todo, né, na memória que eu presenciei e também não fiz nada. É como se eu fosse conivente com aquilo e aquilo vem corroendo, porque eu também não fiz nada para evitar. Então tem também uma parte de culpa, né, que causa esse sofrimento. Tem a causa que de não saber lidar. Nossa, eu não, em vez de ter agido daquela forma, eu não agi também, né? Então tudo isso causa esse sofrimento. E agora? Eu faço o que diante desses acontecimentos que eu presenciei lá no passado, lá que está refletido no agora, né? Não posso voltar para reparar, mas eu posso fazer acontecer, né, mudanças agora, ressignificando, vendo com outro olhar, né? Pessoas que cometeram aquilo foi naquele momento, é o lado que temos, todos nós temos esse lado, né, selvagem, esse lado primitivo, que é uma fera, né? E o lado evoluído, calmo, assim, esquecemos, quando a gente age no impulso de como se fosse, transforma nessa fera, essa pessoa que é ali, né, toda educada, calma, ali naquele jeitinho meigo, tanto é surpreendida, né, surpreendido quanto as pessoas, opa, nossa, eu nunca imaginei que essa pessoa fosse agir desse jeito. Não é isso que acontece? Porque temos esse lado primitivo e o lado calmo. Só que o qual eu estou alimentando? E os dois precisam existir, né? Precisam existir, porque eu preciso dessa fera para arriscar, para fazer acontecer, para mudar, para sair desse lado vitimizado, para esse lado frágil. Eu preciso dessa fera. Eu preciso dessa aceleração, dessa ansiedade, desse estresse, desse impulso, para mudar, sair dessa repetição, condicionando ali, né, sempre a mesma coisa. Eu preciso, porque senão vai ficar doente, porque não estou fazendo nada. E não posso reclamar de nada porque eu não estou fazendo nada. E quando eu a pessoa faz tudo e não faz, é porque precisa manter e continuar a analisar com outro olhar. Muitas vezes não está amparando aquela fera que existe nela. Não está. Muitas vezes está ali, eu não quero saber de você, vá pra lá. Não quero que ninguém descubra esse lado. E aí? Só que esse lado sou eu, é meu, é da pessoa.